Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está na cabeça de todo educador. Como usar tecnologia na educação de um jeito que faça sentido, com propósito. Vamos explorar juntos uma espécie de bússola, um guia prático para navegar nesse mundo digital. E já começamos com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Tecnologia na sala de aula é uma super oportunidade ou é só mais uma coisa para a gente se preocupar, mais uma sobrecarga? É uma tensão real e é sobre ela que a gente vai conversar. E olha, vamos ser sinceros, a tal da ressaca digital existe e é muito real. Depois daquela imersão meio forçada na tecnologia durante a pandemia, é super normal sentir um cansaço. Muita gente voltou para o presencial com até uma certa resistência àquelas ferramentas que antes eram a única saída. Se esse sentimento é familiar, saiba que não é só com você. É um ponto de partida importante para a nossa conversa. E essa ressaca aparece em desafios bem concretos do dia a dia. Sabe aquela sensação de estar perdido no meio de tantos aplicativos? Ou aquela dúvida, será que essa ferramenta que eu escolhi está mesmo ajudando o aluno a aprender? Ou simplesmente o esgotamento com aqueles modelos de avaliação que já não engajam mais ninguém? São esses os nós que a gente precisa desatar. E essa citação, para mim, resume tudo. É a mudança de mentalidade que a gente precisa. A tecnologia não é uma modinha, ela veio para ficar. Então o ponto crucial é parar de se perguntar se vamos usar e começar a focar em como vamos usar de um jeito que tenha um sentido pedagógico de verdade. E aqui está a grande virada de chave. A questão não é só ligar um projetor ou pedir para usar um aplicativo. O negócio é planejar a aula já pensando em como a tecnologia pode servir aos objetivos de aprendizagem, e não o contrário. É uma mudança sutil, mas poderosa. Sair do usar tecnologia para o ensinar com tecnologia. Tá, mas como a gente faz isso na prática? Bom, para nos guiar, vamos conhecer o TPACK. Pense nele como uma bússola que ajuda a gente a articular os saberes que são essenciais para ensinar na era digital. PPAC, o nome parece complicado, mas a ideia por trás é bem simples. É uma sigla em inglês que junta três conhecimentos: o tecnológico, o pedagógico e o de conteúdo. A proposta é que, para uma aula ser realmente eficaz hoje em dia, o professor precisa combinar esses três tipos de saber. Vamos quebrar isso em partes. Primeiro, o conhecimento de conteúdo. É o seu domínio da disciplina, o que você ensina, seja matemática, história, o que for. Segundo, o conhecimento pedagógico. É o como você ensina, suas estratégias, suas metodologias. E por fim, o conhecimento tecnológico, que é a sua familiaridade com as ferramentas, com o que você ensina. Agora, o pulo do gato está aqui. Nenhum desses saberes funciona direito sozinho. A mágica, a inovação de verdade na sala de aula, acontece exatamente ali, no ponto em que esses três círculos se encontram. É nesse lugar que a tecnologia deixa de ser um enfeite e passa a potencializar o ensino de um jeito muito significativo. Certo, a teoria é bem legal, né? Mas como é que esse tal de TPACK funciona no planejamento de uma aula real, no dia a dia? Vamos ver um exemplo bem concreto para isso ficar mais claro. Então, vamos imaginar uma aula de ciências. O objetivo é ensinar sobre as funções biológicas da água no corpo humano. Como o modelo TPACK poderia ajudar a estruturar essa aula? Olha só que interessante como tudo se encaixa. O conteúdo, o CK, é o tema, as funções da água. A pedagogia, o PK, é a escolha por uma metodologia mais ativa, discussão em grupo, construção de um mapa conceitual. E a tecnologia, o TK, é a ferramenta que vai viabilizar tudo isso. O Padlet, que é um mural digital onde os alunos podem construir esse mapa juntos de forma colaborativa. Viu só? Tudo conectado, com um propósito claro. Mas a gente sabe, né? O caminho não é sempre um céu de brigadeiro. A realidade da sala de aula tem muitos desafios que vão além do planejamento. Por isso, é fundamental a gente falar sobre como superar essas barreiras de um jeito realista e, principalmente, colaborativo. E esses aqui provavelmente são bem familiares para muita gente. A eterna falta de tempo para planejar, a falta de uma formação mais específica, escolas com uma infraestrutura que, convenhamos, nem sempre ajuda, e aquela insegurança que é super natural quando a gente tenta algo novo. Reconhecer esses pontos já é o primeiro passo. Mas olha que legal, para cada desafio existem soluções práticas, coisas que dá para começar a fazer. Tá com pouco tempo? Pega um modelo pronto e adapta. Pouca formação? Troca uma ideia com um colega, assiste um tutorial rápido. Tá com insegurança? Escolhe uma ferramenta e foca nela. A escola não tem internet? Existem vários recursos que funcionam offline. O importante é dar um passo de cada vez. E talvez a solução mais poderosa de todas seja a comunidade.
Esse depoimento de um professor de língua portuguesa é a prova disso. O poder da troca entre os colegas é imenso. Compartilhar o que deu certo, o que deu errado, as dúvidas, e isso abre portas que a gente nem imaginava. Ninguém precisa fazer essa jornada sozinho. Então fica aqui uma mensagem que eu acho que acalma o coração. Para começar a ensinar com tecnologia, não precisa ser um expert, não precisa dominar tudo. O mais importante é ter clareza de onde se quer chegar com os alunos e ter a disposição para experimentar um pouquinho. Porque, no fim das contas, a grande transformação na educação acontece através do educador. A tecnologia é a ferramenta, mas é o professor, com seu conhecimento, sua criatividade, sua intenção, que dá sentido a tudo isso e transforma um aplicativo numa ponte para a aprendizagem. O protagonismo dessa história é de quem está na sala de aula sempre. E para a gente encerrar, fica essa reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual poderia ser um pequeno, um prático primeiro passo para você integrar a tecnologia com mais sentido na sua prática? Não precisa ser uma revolução, sabe? Um pequeno ajuste, uma ferramenta nova, uma conversa com um colega. Qual vai ser o seu começo?